Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é Último Juro e hoje tô aqui pra gente então começar a nossa discussão sobre o leitor como metáfora do Alberto Manguel. Bom, gente, conversamos na semana passada então sobre iniciar esse projeto de leitura juntos e estamos aqui hoje pra conversar sobre a primeira parte, o primeiro capítulo desse livro, né? Conversar sobre a introdução e o primeiro capítulo. E, gente, que livro, né? O meu já tá aqui, ó, cheio das marcações. Vou mostrar algumas coisas pra vocês. Já estamos praticamente na metade. E antes de começar a comentar um pouco sobre ele, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o Alberto Manguel, né? O Alberto Manguel é um autor que eu gosto muito, é um autor que eu tenho um carinho especial, por um motivo muito especial. Ele hoje, atualmente, é diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, um posto que já foi do Jorge Luis Borges. Nenhum dos dois é bibliotecário por formação, mas por serem intelectuais e eruditos, ocuparam aí a mesma posição. O Manguel foi um discípulo do Borges, por assim dizer, né? Ele viveu com Borges nos últimos anos do Borges e ele é, por profissão, um escritor e um tradutor. Ele é argentino, mas ele viajou bastante durante toda a sua vida. Ele passou parte da infância em Israel, também viveu na França durante um tempo e hoje ele vive no Canadá e ele tem cidadania canadense. Enfim, mas disse isso porque eu acho legal também a gente entender um pouco da jornada do autor, né? E tudo que ele é para escrever esse livro, então a gente começa a compreender um pouco mais, né, da onde essa pessoa tirou tanta informação, porque ele realmente é um erudito e é um escritor e trabalha realmente com escrita e com leitura. Então, o que falar dessa introdução e desse primeiro capítulo? Bom, gente, gostei muito. Como eu disse pra vocês, esses livros, eles têm várias coisas em comum, mas ao mesmo tempo várias coisas em particular. Aqui não é um texto tão autobiográfico assim, né, porque ele tá comentando algumas coisas sobre o leitor e sobre leitura, mas não do ponto de vista pessoal dele, né? É uma coisa um pouco deslocada. Começamos então, aqui nessa introdução, que ele vai falar um pouco sobre o que é a metáfora, né? Achei isso muito interessante. Ele começa então explicando um pouco, afinal de contas, o que é uma metáfora. E uma coisa que eu gostei muito é que ele tem uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho, até grifei, aqui que ele fala que para Cícero as metáforas nascem da pobreza da língua, isso é, da inabilidade das palavras em nomear de modo exato e concreto a nossa experiência. Achei isso bastante interessante. E então ele fala um pouco sobre o que são as metáforas, porque esse livro todo é sobre elas, né? É sobre, então, o leitor aí, de acordo com essas três metáforas que ele vai apresentar pra gente. Começando pela do viajante, achei muito interessante que ele vai ter três obras fundamentais aqui nessa primeira parte. A primeira é o Confissões de Santo Agostinho, a segunda é a Epopeia de Gilgamesh e a terceira é a Divina Comédia. A Divina Comédia é um texto que, assim, precisa ser lido, né? Ainda não li. Já comecei a ler, mas não terminei. Mas é uma obra que está em praticamente tudo que a gente fala sobre leitura, literatura e bibliofilia. Alguém comenta sobre a Divina Comédia. O Alberto Manguel tem um outro livro, esse aqui, Uma História Natural da Curiosidade. Ele é praticamente todo sobre a Divina Comédia. Então tudo que ele vai falar aqui, ele vai ligar um pouco a Divina Comédia. Então percebemos que Alberto Manguel é meio fissurado, né? Enfim, muito legal. Esse aqui também não li ainda, está dentro do projeto, inclusive. Mas então, vamos lá. A gente tem na primeira parte aqui do livro a leitura como um reconhecimento de mundo. E aí ele vai começar falando sobre diversas passagens bíblicas. Ele vai ter, assim, a Bíblia e as histórias da Bíblia aqui muito forte como uma base para isso da viagem, né? E das histórias que falam sobre viagem. Mas nessa primeira parte aqui, o livro do mundo, aqui ele vai começar mais no geral falando sobre, então, essas histórias que contêm jornadas e viagens. Aí ele comenta algumas partes da Bíblia. Ele vai falar sobre literatura antiga. Passei por uma parte aqui que vai falar sobre Mesopotâmia. Mas ele vai falar aqui principalmente sobre a função metafórica da Bíblia. Porque ele fala aqui que a primeira peregrinação que a gente faz é a leitura, né? Ele vai retomar essa ideia de peregrinação aqui um pouquinho mais adiante. Mas essa primeira parte é bem sobre a Bíblia e vai falar sobre isso dos caminhos, né? Ele fala que caminho é uma palavra que é muito repetida em toda a Bíblia, uma das palavras que mais aparecem, né, em toda a Bíblia. Então ele vai falar isso sobre a leitura como um caminho e principalmente quando a gente diz respeito à religião e à leitura que inclui alguma mensagem religiosa, né? Então aqui nessa primeira parte ele fala muito sobre a leitura como um caminho. Eu achei isso muito interessante. De fato né, gente? A gente tem muito a leitura como um caminho pra maturidade,
das ideias, pra maturidade pessoal, pra muitas coisas. Enfim, achei isso muito interessante, essa visão dele aqui, nessa primeira parte, de falar sobre os livros, sobre a leitura como um caminho. Uma frase que eu amei dele aqui, que eu até separei também pra comentar com vocês, que ele fala sobre texto, a gente tá sempre suspenso, ele muda o tempo todo, que ele é uma ilha de tempo que tremula sobre o que a gente sabe e sobre o que a gente ainda não sabe, o que está por vir, né? Mas uma coisa que eu gostei mesmo que ele disse é que todo leitor é um Cruzoé de poltrona. Muito bom, né, gente? Essa é uma ideia que eu brinco muito lá no meu Instagram, quem me acompanha, que eu brinco que eu sou uma Indiana Jones de condomínio. Então eu também sou uma Cruzoé de poltrona. Muito bom. E aí aqui, na próxima parte desse capítulo, ele vai falar sobre Viajando sobre o Tempo. E aí ele vai entrar com muitas referências a Confissões de Santo Agostinho. Também é uma obra que eu não li, mas é que eu fiz, trouxe aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre ela e só pra gente entender o que é então Confissões de Santo Agostinho. Então ele foi uma obra autobiográfica, né, escrita por Agostinho de Hipona, que ele relata a sua vida antes de se tornar cristão e antes da sua conversão. Comenta a sua própria obra e ele diz que a sua obra faz mais do que confessar pecados. Significa adorar a Deus. Então é um hino de louvor. Eu acho que é legal a gente comentar isso porque ele fala um pouco aqui sobre o que é Confissões, mas eu não conheço, eu não li a obra, então a gente fica meio sem entender exatamente o que é. Então é uma obra autobiográfica que Santo Agostinho escreveu antes de se tornar cristão e de se converter. Legal. E aí, nessa parte aqui, a gente vai começar, então, as viagens de fato pelo texto, né? E aí ele vai falar que o Santo Agostinho não considera que todas essas viagens pelo texto são benéficas, né? Ele diz que, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê e com as ideias que são colocadas aí na nossa cabeça através da leitura. Achei isso muito interessante e é uma coisa que já foi muito discutida aí principalmente pela igreja, isso dos livros colocarem ideias nas nossas cabeças, e por conta disso até a gente tem uma lista de livros banidos aí, que é muito famosa, né, e tudo mais, que todo mundo quer saber que livro está aí nos livros banidos do Vaticano. Então é uma ideia que remete a isso mesmo, né, que realmente as histórias têm um certo poder, e que como elas são um caminho, elas não deixam de ser um caminho, né, para algumas coisas que não são tão boas assim, que vem através das nossas ideias. E aí a gente tem então todo esse capítulo discutindo um pouco essas ideias do Santo Agostinho, e aí a gente tem também algumas coisas que ele comenta sobre a epopeia de Gilgamesh. Então, ele também comenta aqui por cima, mas eu achei que seria legal se a gente falasse sobre ela. E a epopeia de Gilgamesh é um antigo poema épico da Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque, e foi uma das primeiras obras conhecidas da literatura. A sua origem, como ele comenta aqui no livro, né, vem de lendas e poemas sumérios sobre o mitológico deus-herói Gilgamesh. Então eles foram reunidos e foi feito um compilado no século 7 a.C. pelo rei Assurbanipal. Assurbanipal, acho que é isso mesmo, não sei se é assim que se fala. Mas enfim, né? E aí ele teve diversas traduções, diversas revisões. E a Epopeia de Gilgamesh é um grande poema constituído por 12 placas de escritas cuneiforme. E cada uma dessas placas tem cerca de 300 versos. Foi um registro que veio da tradição oral e depois ele foi registrado, né? E como Manguel diz aqui, vai contar então as aventuras do rei Gilgamesh. E aí ele vai usar então essa epopeia junto com as Confissões de Santo Agostinho para falar um pouco pra gente sobre isso, da jornada e dessas viagens dentro da história que acabam levando o leitor. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui é quando ele comenta que, por exemplo, na epopeia de Gilgamesh tem sempre na leitura uma coisa que chama o leitor, né? Então o narrador tá sempre falando diretamente com o leitor e chamando ele pra participar ali daquelas aventuras, chamando ele pra estar ali junto com o narrador. Eu acho que isso é uma coisa que é bem característica dos livros que falam sobre grandes viagens. Isso acontece também na Comédia Divina, que o narrador tá sempre conversando ali com o leitor. E aí, por isso que ele fala que traz o leitor, né, pra junto da viagem, traz o leitor pra essa jornada também. Mas o leitor, ele diz aqui, é um observador externo. A gente tá lendo alguma coisa que já aconteceu, então que provavelmente deu certo, porque aí o nosso protagonista está ali pra contar essa história. É o que acontece na Divina Comédia. Então a gente tá lendo uma obra pronta, a gente tá lendo uma coisa que já aconteceu, que deu certo e que está sendo contada pra gente. Um pouquinho mais pra frente, aqui na Estrada da Vida, ele vai falar mais sobre isso, mas voltado então pra Divina Comédia, que é uma parte da vida do Dante. O que eu acho muito interessante aqui é que a Divina Comédia começa na metade da vida do Dante. É uma frase muito famosa na literatura, né? Que
Deixa eu ver onde está aqui. Que ele fala que, acho que é a primeira frase do poema, se eu não me engano, né? Nel mezzo del cammino di nostra vita. Nossa, eu falo muito italiano, né, gente? Enfim, essa é uma das frases mais icônicas da literatura universal. E aí, ele fala o quê? Que é muito interessante que o Dante está contando uma parte da vida dele pra gente. Não tudo. Então, ali no meio do caminho da vida dele, ele parou e falou, vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo aqui, mas é só uma parte. A gente não sabe nada do começo da vida do Dante, a gente não sabe nada da juventude, não sabe nada de nada. Ela é, de fato, uma obra que tem um quê fortíssimo autobiográfico, né? Porque aqui ele tá sendo exilado da Terra, ele vai pra Terra dos Mortos pra procurar o seu grande amor. E, de fato, Dante Alighieri também foi exilado de Florença durante parte da sua vida. Então ele conta um pouco o que é você estar em terras estranhas, né? Porque, na verdade, a Divina Comédia é toda sobre estar numa terra estranha com um objetivo. Então, como ele passou, acho que o meio até o fim da vida exilado de Florença, ele tem muito isso de falar sobre o que é estar em terras estranhas. E aí ele passa isso pro leitor como um formato de viagem. Então por isso que a gente é convidado o tempo todo a conhecer um pouco do que ele tá vivendo ali, mas não a participar, né? A gente não participa, nós somos observadores apenas de todas essas histórias, e é isso que o Manguel vai comentar aqui o tempo todo, né? Que a gente é observador, a gente viaja junto, mas que tudo é finito pra gente e que a gente tem um poder aqui meio que de Deus, né? Que a gente pode voltar lá no passado, começar de novo, terminar essa história, recomeçá-la. Então a gente tem aqui, a gente brinca de Deus quando a gente lê um livro, porque nós estamos começando e terminando na hora que a gente quiser. A gente pode retornar a uma passagem que nos foi interessante e reler, ou então não gostei muito, pular alguma coisa pra ir até onde a gente tem interesse. Então achei isso muito interessante, essa coisa que a gente controla a vida aqui dentro, né? Ele comenta muito essa ideia em diversos momentos nesse primeiro capítulo. E aí depois aqui já no final, ele vai falar do Viajando pela Rede, que é um pouco, né, o que a gente vive hoje, o nosso presente. E ele fala muito sobre imediatismo, né? Ele fala que a gente hoje viaja muito pela rede, pela internet, pela tecnologia, e que a leitura se tornou uma coisa um pouco superficial para as pessoas atualmente, que a gente não tem aquele nível de imersão que se tinha com a literatura na antiguidade, por exemplo, que é uma, né, ou nem na antiguidade, vamos dizer aqui no renascentismo, perto da época em que o Dante escreveu a Divina Comédia. Então ele fala que o nosso aproveitamento já não é mais o mesmo, porque a gente viaja de uma forma diferente. Hoje em dia as distâncias estão mais próximas, e a gente sabe quando a gente viaja que a gente vai chegar num determinado lugar, e a gente sabe quando a gente lê um livro já também o que nos espera mais ou menos. Então ele fala um pouco que o fator surpresa, né, ficou um pouco prejudicado, e ele fala que o próprio sentido de viagem morreu um pouco na atualidade, por conta disso, das tecnologias, das distâncias diminuídas e tudo mais. Eu concordo em partes com o Alberto Manguel, mas eu acho que ele é um pouco fatalista demais, principalmente quando ele fala sobre os novos suportes de leitura, porque ele fala que a gente perde muita coisa lendo virtualmente. Eu acho que a gente perde algumas coisas lendo virtualmente, mas não tudo, né? Eu acho que são novas formas, assim como a gente saiu da tábua de argila pra então outros formatos, até a gente chegar aqui no livro, a gente tem hoje um formato que está pós-livro, né? E eu acho que isso é natural da evolução humana. Então a gente viver num saudosismo ou viver dizendo que o livro era melhor, o nosso aproveitamento é prejudicado, eu não acho isso muito legal. Eu acho que a evolução existe, ela é inevitável e a gente tem que aprender a lidar com ela da melhor forma possível, porque senão, né, nós estaríamos aí saudosos do pergaminho até hoje, ali enrolado, egípcio. Então não é bem assim. Eu acho que, claro que a gente perde alguma coisa no que se diz respeito ao que é tátil, né? Porque o livro é muito, a gente sente ele, né? E num Kindle, por exemplo, a gente sente menos. Mas eu acho que são formatos que convivem. Eu acho que não são formatos que competem, né? Eles convivem muito bem entre si e não significa que um está substituindo o outro. Nós estamos aqui ainda. E, na verdade, essa é uma passagem muito interessante que ele faz aqui na introdução sobre isso do saudosismo. Então ele fala aqui que os leitores da palavra ouvem dizer com frequência que suas ferramentas são antiquadas e que seus métodos são ultrapassados, que eles precisam aprender as novas tecnologias ou serão deixados para trás a galope. Mas se somos animais gregários que devem seguir os ditames da sociedade, não deixamos de ser indivíduos que aprendemos sobre o mundo ao reimaginá-lo, ao juntar palavras a ele e ao reencenar a nossa experiência por meio de palavras. Então eu acho que não deixa de ser também o mundo tecnológico, a gente vai reinterpretando e reaprendendo algumas coisas. Mas é isso, gente, eu vou encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui mais de meia hora conversando. Tô ansiosa pra gente continuar aqui essa leitura, né? A próxima aqui
é a torre, vai começar falando sobre a Torre de Marfim. Então a gente lê o segundo capítulo pra conversar no sábado que vem. Espero que vocês estejam gostando também. Deixe aqui nos comentários, vamos bater papo. Assim que vocês forem comentando, eu vou respondendo também. Não vou deixar pra responder depois durante a semana. A gente já vai deixando essa conversa mais ágil aqui, tá? Então é isso. Me digam o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, quais foram as interpretações de vocês disso tudo, se vocês já leram uma dessas 3 obras fundamentais aqui desse capítulo, né? Se vocês conhecem, como que foi pra vocês, então, esse primeiro capítulo e se esse formato ficou legal. Então, gente, a gente se vê no sábado que vem. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever pra não perder os outros vídeos que rolam pela semana. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo pra outras pessoas também poderem conhecer o nosso projeto. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que meu Instagram é aberto, tá, gente? Então, mesmo quem não tem Instagram, pode acessar o meu conteúdo por lá. Vejo vocês no sábado que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau.